Muito bem, pessoal, a gente vai continuar então o nosso curso. Agora a gente vai continuar falando aqui sobre funções SQL com PHP, né? E a gente vai falar agora sobre o Update Set. Eu fiz uma limpagem aqui, tá, pessoal, no código para vocês poderem entender melhor. Então, aqueles background, aqueles align que eu tinha dado lá, eu tirei tudo para ficar aqui um código limpo para vocês entenderem, tá? Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou vir aqui para o modo Design, pessoal. Eu vou fazer o seguinte: clique aqui em uma dessas colunas aqui, tanto na de baixo, na de cima, tanto faz. Você vai clicar com o botão direito, vai vir aqui em Table e vai vir aqui na opção Insert Column. Então você pode tanto clicar aqui ou dar um Ctrl Shift A, que ele vai inserir aqui uma nova coluna para mim. E nessa coluna aqui eu vou colocar o seguinte: ela vai ter o nome de alterar. Alterar. Vou salvar, tá? Se eu atualizar vai aparecer aqui agora para mim, antes de detalhes. Então tá aqui. E a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Aquela página onde que estava a função gravar, né? Que estava aqui o nosso código PHP que faz o cadastro. A gente vai alterar o nome dela. Então eu vou fechar aqui, tá? E se você vir aqui em função gravar com direito, você escolher a opção aqui Edit, Rename, ou simplesmente clicando em F2, você pode alterar o nome. Eu vou tirar esse função underline gravar, só vou deixar aqui como função. Ele vai pedir para mim se eu desejo fazer um update, eu clico que sim. Ele já me faz um update, tá? Por que ele pede esse update? Porque, pessoal, aqui aonde estava a nossa action que estava chamando aquela função underline cadastrar, gravar, né? O que for chamado, né, naquela página, como a gente tinha chamado aquela página, ele automaticamente, quando você clica no update, ele já faz a alteração. Se você clicar em don't update, ele não faz. Então aqui estava a função underline gravar, agora ele colocou aqui para mim só função.php. Por que a gente vai fazer isso, pessoal? Porque aqui na página de conexão, aliás, vamos fechar aqui a página de conexão, não vai usar. Vamos abrir a página função, né? E a gente vai fazer o seguinte: a gente vai inserir todas as funções que a gente vê agora nas próximas aulas nessa mesma página. Então eu coloco aqui, o primeiro, insert into, né, que a gente já viu. Para você fazer essa tag de comentário aqui no PHP, pessoal, é simples, tá? Você só cria aqui duas barras. Você cria duas barras e coloca esses asteriscos aqui. E você pode estar fazendo aí a sua tag de comentário dentro do PHP. Então esse primeiro aqui é um insert into. A gente vai voltar aqui para o código PHP e vai falar que quando for cadastrado, já que a gente está trabalhando nesse form, ó, pode ver, ó, o form tracejado, esse vermelhinho aqui tracejado, como é esse form, tá? É o que a gente está trabalhando aqui, que é aquela telinha ali de cadastro. A gente vai fazer o seguinte: como ela está envolvido tudo dentro desse form, e a gente quer fazer aquela função ali cadastrar, e vai ter mais de uma função nessa página, você vai ter que fazer o seguinte: depois do função.php, como a gente viu ali do ID detalhes, né, a gente vai colocar aqui interrogação, o nome da página, função.php, função, aliás, já está na função ali .php, então você coloca aqui função.php é igual a função igual gravar. Tá? Então essa função aqui ela é responsável de gravar. Então se eu salvar aqui, só com isso, tá? Função igual gravar. Quando ele for para aquela página, ele vai fazer isso aqui para mim. Ele vai entrar na página função PHP, vai procurar a função igual a gravar. Se ela for igual a gravar, ele vai executar o comando para nós. Então a gente vai colocar aqui, pessoal, se, entre parênteses, variável underline get, se na URL, quando ele vir para essa página, que é a página da função, a função for igual a gravar, que foi o nome que a gente deu, ele faz esse bloco de comandos para nós, que é o SQL, MySQL underline carry, e faz todos os registros do banco de dados, tá, pessoal? Em seguida você
depois do header, né, location, que ele volta para aquela página, você fecha aqui, pessoal, essa chave que você abriu, tá, para não dar erro. Vou salvar e vamos ver se ele está cadastrando. Vou atualizar aqui a página. E vamos lá, vamos inserir aqui um produto. Câmera digital. Valor R$400. Sobre, colocar aqui qualquer coisa digitada. Vamos dar um cadastrar para ver se está indo. Cadastrar. Foi, cadastrou, ó. Então ele já está cadastrando para mim. Aquela função que eu fiz, ó, já está perfeita, ó. Tanto que eu cliquei ali em detalhes para ver sobre esse produto, ó, câmera digital, valor 400, tá certinho, já está cadastrando certinho, tá, pessoal? Somente com isso que a gente fez, a gente só identificou aqui na Action deste formulário, tá, pessoal? Desse daqui. Pode ver, ó, se a gente clicar aqui nesse tracejado dele aqui, ó, vermelho, que é esse form, tá? Você vai descobrir que é essa action. Então, função.php, quando eu for dar o submit, né, para ir para aquela página, ele vai localizar para mim a função gravar. E se existir essa função gravar, ele faz esse bloco de comandos aqui, porque ele vai estar perguntando aqui também para você. Se na URL a função for igual a gravar, ele executa, senão ele não faz nada, tá? Agora que a gente já entendeu como passar esse parâmetro então pela URL, tá, pessoal? Trabalhando com outra página, né? Pela Action aqui, identificando como fazer várias funções numa mesma página. Eu vou copiar aqui, tá? E vou colocar agora o seguinte que a gente vai estudar, né? Que é o update set. Vou colocar aqui, update set. Vou salvar aqui. E agora a gente vai voltar para a index e vai fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu apagar aqui que não era para estar aqui. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai copiar esse form aqui, ó, que já estava aqui, né, que é esse, tá? A gente vai copiar ele aqui e vai usar ele lá embaixo também. Por quê? Porque quando eu clicar em editar, eu quero que ele abra nos mesmos campos aqui que está aqui, ó, igual a esse, tá? Então, a gente vai selecionar ele aqui. E lá embaixo, depois do que a gente viu aqui, detalhes, e depois do fechamento do else, né, que ele identifica se função for igual a detalhes, ele mostra aquele formulário para mim. Se não for, ele não mostra para mim. Então, quer dizer o else aqui. Então, essa tag fechou aqui, né, essa chave fechou aqui. E como a gente fez aqui em cima, a gente colocou detalhes. Agora a gente vai dar mais uns enters aqui. Vai colocar uma tag de comentário aqui, que vai ser função editar. Então daqui para baixo vai ser a função editar. E vou colar então aquele formulário, tá aqui. Só que agora a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai trabalhar com o if, tá, pessoal? Então a gente vem aqui, ó, e coloca, vamos abrir as tags do PHP, e vamos colocar aqui, se na variável na URL, né, a função que eu colocar o nome aqui for igual a, entre aspas, né, editar. Se a função na URL for igual a editar, ele vai mostrar isso então para mim na tela, que é a tela de cadastros, tá, pessoal, de alteração de um ID, que já existe no banco de dados. A gente então fecha essa chave que a gente abriu ali em cima, tá? Fecha, salvamos, e a gente vai criar o que aqui agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar mais algum enter aqui, vamos copiar esse que está aqui, ó, esse tag do PHP, né, esse script do PHP, e vamos colar ele aqui também. Por que a gente vai utilizar o mesmo que aquele ali? Porque ele é uma função igual a detalhes, né? Então, quando eu clicar ali, ele também tem que me dar um detalhes daquele ID que eu peguei, porém, ele tem que aparecer para mim os dados naquele formulário, o que for preenchido, né?
A diferença do detalhes do editar é que o editar ele mostra normal aqui na tela esses dados aqui, tá? E quando a gente colocar aqui o editar, ele vai aparecer aquelas mesmas coisas, porém dentro do formulário, para a gente ter a opção aqui em alterar. Bem simples de entender. Então a gente ia precisar da mesma coisa, que é o ID, para identificar que é o ID da URL. Buscar esse ID dentro do banco de dados, por isso que a gente usa esse comando aqui, where ID, tem que ser o igual ID da URL, senão ele não faz a alteração. While listar igual MySQL, fetch array e SQL, para terminar de fazer a conexão com o banco de dados, e após ele ter selecionado o item que você selecionou, ele armazena as informações dentro dessas variáveis que vai ser mostrados dentro do nosso formulário aqui, tá? Quando a gente for editar. Então o que você vai ter que fazer? Como a gente está trabalhando agora com a função editar, que vai ser uma alteração do banco de dados, você tem que criar aqui um value, que é valor, né? E colocar aqui entre comandos do PHP, um echo, a variável que você deseja chamar. Se essa aqui é correspondente a produto, variável igual a produto. Produto. O próximo, aqui já está o value criado, né? Que a gente tinha dado aquele símbolo real. A gente só tira o símbolo do real e coloca aqui as tags do PHP e chama esse valor, que é o preço. Então, echo, variável, preço. Mostra para mim o que for armazenado na variável valor preço aqui dentro. E o text area, que você vai estar colocando aqui, ó, entre o fechamento do text area. Como o text area não tem valor, pessoal, ele só se baseia em dados que foram preenchidos no meio dessa tag do text area. Então, como ele não tem valor, você tem que colocar a tag do PHP aqui dentro. Então, echo variável sobre. Vou colocar aqui correto. Echo variável sobre. Tá? E a nossa função que a gente vai criar lá vai ser igual a editar. Tá? A nossa primeira função ali não era gravar, que o que for preenchido do banco de dados, quando ele for para aquela página, não vai fazer a função igual a gravar e vai gravar os registros que for preenchido no banco de dados. Essa função aqui vai ser igual a editar, por isso que a gente coloca o nome aqui diferente. Então, função.php, ele vai para a página função PHP, vai procurar se existe a função editar, se existir, ele vai fazer o bloco de comandos que a gente já vai digitar lá, tá? Outra coisa também que nessa função editar aqui, nesse mesmo parâmetro, você tem que estar colocando aqui e aquele e comercial, ID tem que ser igual ao ID da URL, tá? Então, ID tem que ser igual ao ID da URL. Então, por isso a gente tem que colocar aqui aquele e comercial, né? ID igual, a gente abre as tags do PHP, echo ID, para ele pegar o valor do ID que a gente clicou aqui para selecionar, tá? Ele já vai ter armazenado a informação de qual ID do banco de dados é. Então o ID tem que ser o igual ao ID, para ele poder fazer a alteração no banco de dados. A nossa página, o nosso cadastro aqui de formulário já está prontinho aqui, pessoal. Agora a gente só precisa criar essa função update set no nossa função.php, na nossa página função.php. Então a gente vai dar um enter aqui e vai colocar a mesma coisa que a gente colocou aqui, ó. Se quando vir para essa página na URL, que quer dizer o get, a função for igual a editar, ele executa para mim esse bloco de comandos que a gente colocar aqui dentro, tá? Aqui a gente coloca então o código que ele tem que executar. Variável SQL underline update, que é o nome que eu dei aqui, tá? Aqui eu só coloquei SQL. Tanto que eu posso colocar aqui o nome correto aqui. Vamos colocar SQL igual cadastrar. Tanto faz, tá, pessoal? Só vamos evitar de estar colocando o mesmo nome aqui para não ocorrer algum conflito aqui dentro dessa página. Então a gente colocou aqui SQL cadastrar e aqui a gente coloca aqui SQL editar, né? Já que vamos dar os nomes certos aqui. Lá era gravar, né? Então quando a função ali for gravar, tal, isso não afeta nada, tá, pessoal? Não é só porque a função chama gravar, porque aqui tem que ser SQL igual gravar. Você coloca o nome que você quiser, só o nome da variável que você está dando, tá? Eu só estou colocando aqui os nomes para
ficar igual só, mas não resulta nada, tá? Então a gente coloca aqui SQL igual a editar, né, que é igual a essa aqui. Então a gente vai colocar aqui a mesma coisa, MySQL, underline carry, abre parênteses, entre aspas duplas, você vai colocar update, tá? Que é o comando que a gente vai estudar agora, update, o nome da tabela cujo qual você vai alterar. Então, qual é o nome da nossa tabela lá? Produtos. Em seguida a gente coloca o set. Esse set ele é responsável de localizar as colunas que devem ser alteradas, tá? E dependendo do ID que a gente selecionar, ele vai alterar somente aquele ID. Então o set serve para localizar a coluna. Set, a gente vai colocar então aqui o nome das nossas colunas. Produto é igual a variável produto. A mesma coisa que a gente fez aqui. O diferente é que aqui em cima era values, tá, pessoal? Então quer dizer que eu estou identificando que a coluna produto deve ser alterada então na ID correspondente, né? Então que é produto. Ponto e vírgula, perdão, é entre aspas simples, né? Então eu coloquei aqui produto é igual a produto, vírgula. Qual que é o nome do segundo campo que a gente vai colocar? Preço. Então a gente coloca preço, preco, né? É igual, entre aspas simples, variável preço, tá? Qual que é o nome do outro? Qual que é o terceiro e último, né? Que é o sobre. Então sobre é igual, entre aspas simples, variável sobre. Simples demais, pessoal. E agora você vai colocar aqui where id é igual id, variável id. Então a gente está identificando que ele deve ser igual. Se não for igual ao id que a gente deseja alterar, ele não vai fazer nenhuma alteração. E aqui para ele poder fazer essa identificação, você tem que passar o parâmetro da id também nessa página. Então você vai colocar aqui variável id é igual a variável na URL deve ser igual, tá? Para ele poder fazer a alteração. Então coloca ali variável id tem que ser igual ao ID da URL, que é o que a gente vai selecionar, para ele poder fazer esses comandos aqui. Então é por isso que a gente tem que colocar aqui where id é igual a id, para ele poder fazer a alteração, tá? Então id igual variável underline get, entre colchete aspas simples, id ponto e vírgula. Em seguida, pessoal, após você ter feito esse comandinho então aqui para ele poder fazer a edição, a gente coloca aqui o header, que deve ser aonde a página que ele deverá voltar após ele ter feito esse comando que a gente já fez ali. Então é a mesma coisa daqui de cima, se quiser só vir aqui, ó, dar um Ctrl C, Ctrl V, que é a mesma coisa. Após ele fazer isso, ele deve voltar para esta página. Nossa página função.php, comando updateSet, de alterar registros já existentes na tabela do banco de dados, já está pronto. Agora a gente falta criar uma última coisa aqui, pessoal. A gente vem aqui no modo design. Então, como a gente já criou aqui uma coluna, né, onde vai aparecer, vai listar aqui para mim vários editar, né, para mim clicar. Então eu vou fazer o seguinte. A gente vai vir então aqui agora para a página index.php, pessoal. Para finalizar, agora a gente só vai precisar estar colocando aqui o ID, né, o link editar, para ele poder identificar que é aquele ID que você deseja alterar. Então você seleciona, né, que é aqui onde que vai aparecer o nosso editar. Você vem aqui em código, tá? Apaga esse código que já vai estar aqui. E vamos lá, vamos fazer o código. A gente vai ter que criar um link. Então, href index.php. O que é um index.php, pessoal? Então eu quero que abra nessa mesma página para mim. Index.php, interrogação, ele vai saber qual que é a função. Função igual a editar. Então quando a função for igual a editar, o que ele vai fazer mesmo, pessoal? Quando a função for igual a editar, ele vai abrir esse formulário aqui para mim, já com os resultados passados pela URL, tá? Então como é que eu faço para passar os resultados pela URL? O valor do ID, a gente coloca a função igual a editar, aquele e comercial, ID deve ser igual a ID. Que a gente já viu também isso aqui, né, pessoal, na aula anterior de detalhes, sobre como exibir detalhes de um ID. Echo variável ID. A gente
fecha aqui o link, coloca o nome que você deseja colocar. Se você quer colocar uma imagem que a gente colocou aqui na lupa, você coloca. No caso que eu vou colocar somente o editar. E vou fechar esse link, tá? Então ficou aí, ó. Nessa mesma página index.php, eu quero que ele me faça a função igual a editar. E o ID que eu clicar deve ser igual ao ID passado pela URL, para ele poder mostrar os dados para mim naquele formulário aqui, ó, passando os parâmetros pela URL, tá? Então, index.php, função igual a editar e ID é igual a ID. Colocamos o nome de editar, pode ver que se a gente voltar aqui, ó, tá aqui o editar. E como tem um looping que é feito aqui em cima, tá, pessoal, do IO, em todos os registros, então ele vai inserir para mim ali um editar. Então vamos atualizar. E ficou aí para mim, ó. Se eu passar o mouse em cima, você vai ver aqui embaixo na barra de status cada ID correspondente que a gente passar o mouse. ID 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai clicar aqui em editar. Vamos lá então, editar. Bom, ele abriu aqui embaixo para nós, pessoal. Como é que a gente pode fazer então para resolver isso? A gente vai fazer o seguinte. Então aqui para a gente poder fazer exibir apenas essa página aqui, como se a gente só estivesse fazendo alteração, a gente tem que fazer o seguinte. Como a gente criou aqui se função for diferente de detalhes, ele exibe isso aqui para mim, então a gente faz a mesma coisa. Como a gente criou um desse, a gente faz assim, ó, a gente pega aqui, coloca aqui em cima, né? Tem que ser em cima dele também, tá? Se função for diferente de editar, mesma coisa. Se na URL a função for diferente de editar, abre chave. Eu quero então que ele me mostre tudo isso aqui, ó. Ele me mostre o função detalhes, né? Ele me mostra a tela de cadastro, né? E depois do detalhes, pessoal, lá embaixo, ó, você fecha então aqui aquela chave que abriu, né? Que se for diferente de editar, ele me mostra tudo isso. Salvei, tá? E tá aí. Agora a gente faz o seguinte, para você não se perder, tá, pessoal, entre chaves, como eu disse, você pode comentar. Você pode colocar aqui, fecha a chave do função detalhes. Você pode fazer umas tags de comentários dentro do PHP para você não se perder com as chaves, tá? Que você está abrindo e fechando. Aqui, fecha a chave função editar, tá? Aqui fecha a função diferente de editar, né? Porque função é aqui embaixo, aqui fecha a função editar. E aqui função diferente. Tá, você pode estar colocando essas tags de comentários para você não se perder, tá, pessoal? Então, se a gente atualizar aqui a nossa página e a gente escolher um item aqui para editar, você clica aqui então em editar, seleciona, ó. Beleza, já abriu aqui certinho para mim. Vamos alterar? Vou colocar aqui que o aparelho celular ele custa R$500. Vou colocar aqui, olá, tudo bem? Vou dar um cadastrar. Então tá aqui, ó, o aparelho celular que custava 30 centavos agora custa R$500, tá? Ele já alterou então aqui pra mim. Vamos ver se alterou o sobre dele. A gente clica aqui para ver em detalhes e tá aí, ó. Olá, tudo bem? Só faltou uma coisa, a gente alterar o título do produto aqui, né? Vamos colocar aqui aparelho celular. Vamos cadastrar. E tá aí, ó, já mudou pra mim. Vamos clicar em detalhes, a gente vê, ó, aparelho celular, valor R$500 sobre dele. Olá, tudo bem? Tá certinho então, pessoal. Nossa segunda videoaula aqui de Update 7, tá? Você pode estar colocando aqui mais alguma coisa para deixar mais bonitinho, tá? Você vem aqui na nossa index mesmo, onde vai aparecer o nosso formulário, você pode estar colocando aqui, por exemplo, editar
entre o H1, né, para ficar grande. Vim aqui abrir primeiro aqui o H1, abrir H1, então fecha H1. E aqui a gente coloca um HR. Salvamos, vamos atualizar então nossa página. Vamos editar um aqui, vamos editar o computador. O computador está tudo aqui, pessoal. Todos os dados dele aqui certinho. A gente, ó, aquele editar que só aparece quando a função for igual a editar, né? Então esse título aqui a gente coloca aqui, computador computador positivo, sei lá, qualquer marca aí de computador. Cadastrar. Ele já altera então para mim aqui, ó, computador positivo. E outra coisa interessante que você pode fazer também, pessoal, é o value dele. Como tá cadastrar lá, né? Então fica meio estranho colocar aqui. A gente coloca então aqui, ó, alterar. Vamos salvar. Vamos atualizar a página aqui, vamos selecionar um outro aqui, apontador. Vamos selecionar ele aqui, ó. Então, ó, já mudei o nome do botão. Então, quando eu clicar lá em editar, ele já me muda também aqui. Vou colocar aqui apontador R$2. Vamos alterar. Foi lá para a página função, fez a alteração e tá aí, ó, apontador agora no valor de R$2. Você pode estar alterando também aí, caso você tenha outros campos, tá, pessoal? Aí você vai do que você for depender, tá? Outra coisa que vocês devem ter reparado, pessoal, é que ficou aqui, ó, preaão. Por que ficou assim? Porque ele não está reconhecendo a... Ele não está reconhecendo aqui, pessoal, a codificação, né, da nossa página. Então, o que você pode estar resolvendo? Você vem aqui em File, New, pode selecionar HTML mesmo, não tem problema. Você pega aqui, ó, esse meta HTTP, HTTP hífen equiv igual content type, content igual text/html, char7, esse aqui que é o mais interessante, o TF8. Quer dizer então que essa codificação aqui, pessoal, é o nosso português, para identificar isso, tá? Então você só copia aquele meta, dá um atualizar aqui na página, que ele já vai reconhecer aqui o C cedilha. Páginas que, por exemplo, você tem acentos em acento em A ou C cedilha, aqueles caracteres especiais, ele não reconhece, tá? Então você tem que colocar esse meta aqui para ele poder fazer a leitura da codificação da sua página e fazer o reconhecimento. No nosso caso aqui, como é português, então deve ser esse char7 ou TF8 ou então o ISO 8859-1, pessoal, também faz o reconhecimento, tá? Mas aí você vai testando qual é a codificação que vai fazer a leitura da sua página. Então nessa videoaula eu vou ficando por aqui, pessoal. A gente aprendeu como se trabalhar então aqui com o Update 7, tá? Eu espero que vocês tenham entendido mesmo essa videoaula. Se não entenderam, pessoal, voltem e revejam essa videoaula, porque é muito interessante esse assunto, o Update 7. O Update 7 então serve para fazer alteração em registros já existentes no banco de dados, tá ok? Eu vou ficando por aqui, então um forte abraço.